Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou meteorologista Estel Cis. Que bom que você está aqui. Deixa teu relato, teu comentário pra gente. E aqui na Metsu.com, em Metsu.com você acompanha todas as informações, vídeo de raio atingindo Boeing viraliza, entenda como aviões são seguros em situações de tempestade, acompanhe nosso monitoramento de imagens de radar, de raios também, e se precisar de um laudo, preencha o formulário Laudos. Fazendo então aquele acompanhamento de como está a evolução do Oceano Pacífico Equatorial, nós estamos aí sob vigência de um fenômeno climático El Niño, que foi declarado oficialmente pela Agência de Oceano-Atmosfera NOAA dos Estados Unidos desde junho de 2023. Esse El Niño, ele tem sido registrado, monitorado com forte intensidade desde o 23 de agosto de 2023 até a semana passada. Nesses dados medidos recentemente nesta semana, divulgados ainda nesta segunda-feira pela Agência de Oceano dos Estados Unidos, registrou nessa região de monitoramento, que é a região Ninho 3.4, aqui está a América do Sul, Austrália, então bem na linha do Equador, no centro do Oceano Pacífico, é a região de monitoramento do fenômeno climático El Niño e Laninha. E nessa medição, então, desta semana, nessa região, a temperatura foi a 1 grau e 3 décimos. A gente olha que a evolução de todos esses últimos 12 meses, como foi a evolução dessas anomalias, né, o quanto as águas estavam mais quentes do que o normal nessa porção central do Oceano Pacífico, e desde o mês de agosto até recentemente, nós tínhamos o El Niño nesse patamar de forte intensidade. Então foram 28 semanas consecutivas com o El Niño de forte intensidade impactando o clima global ao longo desses últimos meses. Então a gente já previa que o ápice aconteceria entre novembro e janeiro, foi em novembro, e agora começa esse decréscimo, essa já fase de transição. O El Niño, nas próximas semanas ele ainda influencia o clima, acredito que todo mês de março ainda, de abril para maio que começa realmente essa transição para a neutralidade, quando a gente tem as águas do Oceano Pacífico Equatorial com medições próximo à média, e depois começa então um resfriamento até que haja, provavelmente só no segundo semestre, o Laninha. Aqui nós temos essas várias linhas coloridas que indicam a projeção de modelos dinâmicos e estatísticos, a projeção de como é que será a temperatura naquela região do Oceano Pacífico. Então, nós temos aqui nessa faixa aqui, de 0 seria a temperatura próxima da média, neutralidade, tudo que está dentro dessa faixa de mais 0,5 e menos 0,5 é neutralidade climática. Quando a temperatura está meio grau acima da média por muitos meses, nós temos já o início do El Niño. Quando a temperatura está meio grau abaixo da média, que menos 0,5, né? Então abaixo do normal por várias semanas seguidas, temos Laninha. Então a gente vê que fevereiro, março, abril, maio, a gente ainda já está nesse patamar de neutralidade. Abril, maio, junho, já várias curvas aqui, várias linhas descendo essa parte do 0,5, que seria o patamar mínimo de Laninha. Então a gente começa a entrar nessa fase mais negativa, nessa fase de resfriamento aqui, ó, de maio, junho, julho, para junho, julho, agosto, onde a média dos modelos dinâmicos e estatísticos fazem essa curva aqui abaixo do 0,5, que ainda é neutralidade. Então vejam que não é de uma hora para outra, o que a Metsu já vem falando há meses, não tem uma virada de chave direta de El Niño para Laninha, é um processo, e esse processo aqui entre o mais 0,5 e o menos 0,5, vejam, tem pelo menos aí 3, 4 meses para que isso de fato aconteça. Então, para que seja declarado oficialmente um episódio de Laninha, teremos esse período inevitavelmente de transição. Vai, claro, começar a resfriar antes, obviamente, começa o resfriamento na costa da América do Sul, e esse resfriamento ele vai se propagando pelo oceano, mas ainda assim não é Laninha, é só um resfriamento inicial, o início do processo de formação. Às vezes tem um início esse resfriamento e não chega a patamar de Laninha, por isso que a gente tem que ter a medição no oceano persistente de várias semanas de resfriamento, a atmosfera reagindo a esse resfriamento, ou seja, um fenômeno acoplado, tem a sua parcela oceânica, a sua parcela atmosférica, e quando os dois juntos têm as mesmas características, seja de El Niño ou de Laninha, é decretado oficialmente o início do fenômeno. Por isso, calma,
muita gente preocupada, principalmente os agricultores. Tiveram 3 anos seguidos de laninha, muitas perdas. Passamos por um El Niño que na primavera trouxe chuva excessiva, então são muitos extremos e, claro, já uma grande expectativa sobre o frio. Laninha traz mais frio, o inverno vai ser rigoroso. Calma, vai depender em que momento ele vai se instalar para que ele tenha impacto na temperatura nos meses de inverno. Na primavera, provavelmente, se confirmando esse cenário, teremos esse impacto do laninha na temperatura de primavera, mas no inverno vai depender muito. Aí, no inverno, acredito mais dentro de uma situação aí de transição do que propriamente numa condição realmente de laninha. E aquela tabela que eu já tinha mostrado no vídeo anterior, só reforçando, foi divulgada em fevereiro. A de março deve sair na semana que vem, ali por volta do dia 10, 12 de março. A gente deve ter uma atualização e, claro, a gente vai trazer aqui, mas essa tabela está dentro da mesma ideia, né? A gente vê aqui, ó, esse período de transição aqui, abril, maio, junho, julho, junho, julho, agosto. Então, é quando aqui a probabilidade de laninha ultrapassa a probabilidade de neutralidade El Niño. Então, nós temos esse trimestre aqui ainda, começa aqui entre abril, maio, junho, até maio, junho, julho, dessa transição, saindo desse predomínio do El Niño para a neutralidade e, por fim, começando então esse resfriamento e essa probabilidade maior de resfriamento. Por isso, é aos poucos que esse cenário irá se configurar e o segundo semestre de 2024, aí sim, se confirmando esse cenário, a gente vai falar de influência, vai falar de impacto. Por enquanto, a gente ainda tem que definir, entender como é que vai ser essa transição, que não é corriqueira, mas acontece essa transição no mesmo ano, como a gente teve ano passado. A gente saiu de laninha para El Niño, agora a gente faz o inverso, sai de um El Niño para um laninha aí em 2024. Então fiquem atentos nas redes sociais da Metsul, em metsul.com a gente traz todo o detalhamento desse cenário. Semana que vem, no máximo na outra, a gente já vai trazer a atualização do mês de março, com a projeção mensal do mês de março, de diversos modelos aí atmosféricos, climáticos, para trazer mais detalhamento. O mês de março ainda é um mês em que a confiabilidade dessas projeções de clima, de tendência para os próximos meses, ela não é tão alta, mas a partir de abril esses dados são mais consistentes. Então a gente está quase num nível de certeza maior para poder realmente afirmar, teremos a laninha, em tal época começa, será um episódio mais longo, menos longo, mais intenso, menos intenso. Por enquanto, a gente tem que ter muita cautela, responsabilidade naquilo que a gente vai falar. Então, até comentando um e-mail que eu recebi esses dias, de um questionamento, né, dessa cautela que a gente tem, eu particularmente, que estou aqui com a minha cara no vídeo para vocês, mas eu falo em nome de toda a equipe da Metsul, e são 23 anos de experiência, e esses 23 anos me ensinaram que a gente tem que ter cautela, principalmente nessas projeções de fenômenos mais complexos, como ciclones, como eventos de El Niño e de laninha, porque chegar com muita certeza, depois a gente tem que mudar de ideia, gera insegurança para quem está nos acompanhando. Então, a gente tem que jogar limpo com vocês que nos acompanham. Então, o nível de maior de certeza nessas projeções a longo prazo, a gente tem ali em abril. Março é um mês ainda de muita alteração, de muitas mudanças, é um mês de transição, então é um mês de equinócio, de outono. E isso nos traz aí, os modelos às vezes têm uma certa dificuldade nesse refinamento. Então, é por isso essa cautela, porque realmente a gente não tem um nível de certeza perto de 100%. Por isso a gente tem que analisar os dados, colocar os dados aqui para vocês enxergarem também o que a gente está enxergando, mas dar aquela palavra final quando a gente tem um nível de certeza maior. O que a gente já tinha certeza que março não começaria o laninha, e por isso a gente veio falando insistentemente sobre isso, que não seria no mês de março. Isso nós já tínhamos uma certeza, e agora em que mês exatamente ele vai começar, a gente ainda está avaliando. Então siga nos acompanhando, que essa informação a gente quer trazer aqui em primeira mão para você. Até mais, gente, boa semana aí.